Lucas 18, a partir do verso 9, diz assim. O texto tem um título: A parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, que são desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no próprio peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos, e não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Agora vá ao verso de número 18, que diz assim: Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: Bom mestre, que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. E o homem respondeu: Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu a sua resposta, disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos necessitados. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e aí você pode me seguir. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Então aqueles que o ouviram disseram: Então, mestre, quem poderá ser salvo? E Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém. Vamos orar? Deus, nosso Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra. Dá-nos a beber dessa água da vida. Dá-nos do Teu Espírito para que a nossa mente seja iluminada. Que todas as resistências do nosso coração sejam vencidas agora pelo poder do Espírito Santo. Coloca-nos na mesma sintonia dos céus, para que do alto nós recebamos poder e amor para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amados, nós lemos 2 textos bíblicos, descritos por Lucas, o evangelista, e esses textos bíblicos, eles na verdade, eles são mais uma das expressões da Bíblia Sagrada, nas palavras especificamente agora de Jesus, para mostrar o problema do coração humano, daquilo que atinge todos os seres humanos, sem exceção. E o que é esse problema? Ele é já relatado desde o Gênesis. No Gênesis nós temos a formação ou a criação de todas as coisas, nós temos a criação do ser humano, e nós temos também a primeira informação
do que aconteceu com a raça humana em relação a Deus. Isso tem a ver com os seres humanos nascidos em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer situação. Veja bem, o Gênesis conta a história de que o homem e a mulher, na verdade não vai precisar não, pode deixar, eu falo com esse aqui mesmo, tá? O homem e a mulher, quando estavam vivendo com Deus no Éden, eles estavam vivendo um ambiente de plena harmonia. O que significa isso? Que quando Deus criou o primeiro homem e quando Deus criou a primeira mulher, o primeiro homem e a primeira mulher não tinha nenhum problema em saber quem eles eram. Por exemplo, era impossível Eva e Adão, no início da criação, no Éden, ter um problema de crise de identidade. Isso era impossível. Por exemplo, era impossível também eles sofrerem de algum tipo de depressão. Isso era impossível no Éden. E por que isso era impossível? Porque eles tinham um conhecimento de quem eles eram de forma plena. Eles sabiam quem era, por exemplo, a Eva sabia quem ela era no potencial da sua feminilidade. E Adão sabia quem ele era como homem no potencial da sua masculinidade. Eles sabiam plenamente quem eram. Mas nós vamos ser alertados pelo escritor do Gênesis que em algum momento esse mundo equilibrado do Éden foi afetado por uma área que todo ser humano sofre. Eu e você sofremos hoje. Em alguma medida, Adão e Eva sofreram em 2000 anos de história recente da humanidade, todos nós passamos por isso. Essa palavrinha, esse conceito chamado insegurança. Insegurança. Se você prestar bem atenção nos seus problemas pessoais, nas suas dificuldades pessoais, todas elas, ou quase todas elas, têm a ver com insegurança. Vou dar alguns exemplos para facilitar a sua vida. Se você é uma criança ou convive com uma criança, um adolescente, você vai ver que os grandes problemas dessa criança têm a ver com insegurança. Insegurança de não ser aceito num grupo social. Insegurança de não vestir o mesmo tipo de roupa que as outras crianças vestem. Insegurança de não ter acesso às mesmas brincadeiras, ou os mesmos filmes, ou os mesmos super-heróis que as demais crianças. Insegurança. Mas não é só isso. Se você olha para um jovem ou uma jovem, principalmente uma parte da vida tem a ver com as mulheres. A mulher, quando está naquele momento da vida, que ela está tentando buscar a pessoa que vai ser, a pessoa que vai caminhar com ela pela vida, então, ela tem a insegurança de não conhecer a pessoa que vai ser o parceiro de vida dela. Então, se você é pai ou mãe de um adolescente, que está nessa fase de um jovem, você vai ver que as mil inseguranças vão aparecendo. A menina chega para a mamãe, para o papai e fala: mãe, tá boa essa roupa? Aí a mãe fala assim: ah, filha, eu acho que tá. Aí ela vai e muda assim mesmo. E essa agora? Não, essa tá melhor ainda. Não, mas eu acho que era aquela primeira, mãe. Aí muda de novo a roupa. É assim ou não é, gente? Mas se fosse só isso, aí as mães que têm os seus filhos começam a viver com a insegurança deles não terem uma boa escola, de os filhos andarem com más companhias. Começa a ter aquela percepção que atinge a gente também: será que os meus filhos vão ter acesso a coisas que eu não tive? E aí o pai e a mãe entram numa escala de trabalho, de preocupação, para falar assim: o que eu não tive, os meus filhos vão ter. É verdade ou não é, gente? Essa segurança habita a gente. A gente vai para o mercado de trabalho, e no mercado de trabalho a gente começa a ver um monte de gente, e a gente fala assim: olha, não são todas as pessoas que vão ter os melhores cargos. Aliás, hoje não é nem melhores cargos, hoje é o emprego mesmo, né?
no mercado de trabalho, e a gente começa a ficar com aquela insegurança. Será que a idade vai chegar e eu não conseguir aquele objetivo? Pois é, isso não é novo. Isso entrou em algum momento no Éden. E as palavras de Deus com Adão e Eva, e as palavras da serpente com eles, mostram isso. Porque no final da história, a nossa insegurança, em qualquer área da vida, na área familiar, na criação dos filhos, na profissão, na nossa aceitabilidade pelos outros, tem a ver com 3 coisas. Ou é culpa, ou é medo, ou é ambição. Percebe se não é isso que as pessoas estão procurando nas organizações, na política e até mesmo na religião. Se a gente olhar hoje, por exemplo, o que no nosso país é considerado religião, que tenta confortar as pessoas, principalmente essa parte mais visível da televisão, elas vão oferecer a cura para 3 coisas. Para o culpado, o sujeito está com um monte de culpas na cabeça, ele fez coisas ruins mesmo, ele fez coisas más mesmo, e a religião vai tentar oferecer para ele um remédio para a culpa dele. A segunda coisa é medo. Por que muitas pessoas estão procurando ou igrejas evangélicas, ou centros espíritas, ou pessoas que leem a mão, ou as pessoas que leem o futuro? Medo. Um medo do que vai acontecer amanhã. Ou pior, medo do que vai acontecer depois que eu morrer. Isso não é nada novo, porque nós acabamos de ler um texto aqui, que um homem que tinha tudo, era rico em tudo, chega para Jesus e fala: Jesus, eu tenho tudo que uma pessoa pode querer, só que eu estou preocupado com depois que eu morrer. E o que eu tenho que fazer? O Senhor é mestre em Israel, me diz aí o que eu tenho que fazer. Pois é, não é nada novo. Essas inseguranças que habitam o coração humano. Agora, essa insegurança, a hora que entrou no Éden, minou a identidade do primeiro homem e da primeira mulher. E é isso que eu queria que você prestasse atenção. Porque a maioria dos nossos problemas hoje, mesmo cristãos, tem a ver com a insegurança da nossa identidade. Quem nós somos? A essa pergunta você só tem 3 tipos de respostas. Quem eu sou é respondido por mim mesmo, então eu dou uma resposta. Ou, segunda possibilidade, quem eu sou é respondido pelas outras pessoas, portanto eu sou escravo do que as outras pessoas pensam. Ou, uma terceira e última possibilidade é: quem eu sou, só Deus pode resolver essa questão e responder. São 3 possibilidades. Olha o que está acontecendo no Éden. Em algum momento, nasce uma insegurança no coração de Adão e de Eva. E a serpente maligna percebe isso e diz assim para Adão e para Eva: vocês não estão enjoados de viver aqui nesse Éden com Deus, não? As coisas aqui estão tudo certo, estão tudo resolvidos, vocês nunca brigaram como casal, tem comida para todo mundo, nunca teve um tsunami aqui, a natureza aqui está tudo legal para vocês. Vocês não acham que essa vida está tranquila demais, não? Vocês estão precisando de uma aventura na vida. E aí eles começam a deixar entrar no coração deles uma insegurança de quem eles são. Veja como isso é captado pela serpente no Éden. Ela olha para Adão e para Eva e diz assim: o que Deus disse sobre essa árvore que está no meio do Éden? Ele disse que se vocês comerem, vocês vão perder todo esse equilíbrio de vida que tem no Éden. Imagina! Deus sabe que se vocês comerem, vocês não serão mais seres humanos limitados. Vocês serão como Deus, sabendo de todas as coisas, tendo acesso a todas as coisas. A insegurança brotou no coração deles. E aqui eu quero que você perceba uma primeira base sobre o ser humano, como o ser humano tem inseguranças e é prisioneiro delas. Que a primeira coisa que surge no coração de Adão é: eu preciso experimentar essa coisa estranha que está me sendo oferecido. E à medida que eles vão recebendo, Eva recebe,
dá para o Adão come esse fruto, e aí aquilo que não havia antes passa a existir como insegurança. Porque quando Deus procura Adão e fala assim: Adão, aonde é que você está? Adão já não sabe mais aonde está, quem ele é. Eu queria que você percebesse isso. A pergunta de Deus para Adão não é aonde ele está no jardim do Éden apenas. A pergunta é: você sabe quem é você, Adão? Você sabe que tipo de gente você está se tornando? Você sabe o que essa insegurança no seu coração, onde está levando você? E a partir desse momento, o homem e a mulher e a criação vão perdendo a consciência de quem eles são. Olha o que acontece com o homem e com a mulher. Quando Deus fala assim: Adão, por que você fez isso? Adão não sabe mais quem ele é, ele fala: foi a mulher que o Senhor me deu. Olha o problema da insegurança, gente. Aí Deus vai e pergunta para Eva: Eva, por que você estragou a vida do Adão? O que a Eva faz? Ela assume? O que ela faz, gente? Foi a serpente que falou para mim, eu achei que era legal e fiz isso. Olha a insegurança. A insegurança leva a gente não assumir mais as nossas responsabilidades perante a vida. A gente começa a transferir isso. Aí chega para a serpente não podia falar mais nada, né, gente? E sobrou para ela até hoje. É por isso que a maioria das vezes a gente erra, peca e fala que foi quem? Pastor, foi o diabo que fez isso aí. Pastor, eu estava olhando assim, eu era fiel com a minha esposa, mas o diabo apareceu na minha frente, pastor. Como era esse diabo? Pastores têm esse problema. Pastores vão atender as pessoas, têm que fazer algumas perguntas. Pastor, traí a minha esposa. O que aconteceu? Foi o diabo, pastor. Conta para mim como era esse diabo que estava na sua frente. Aí começa assim, tinha um batom, pastor, esse diabo. Vestia umas roupas, pastor. Falei, mas não está parecendo com aquela ideia de diabo que tem um garfão, que tem, sei lá, fede a um cheiro lá no incenso. O diabo está diferente, Elias. Então a gente começa a atribuir a serpente. Essa história é muito antiga, vem lá de trás. Agora, deixa eu dizer alguma coisa para você. Quando a insegurança habita o nosso coração, ou ela vai produzir em nós muito orgulho, e isso vai gerar uma série de problemas, ou ela vai gerar em nós uma certa depreciação de quem nós somos. E as duas coisas têm origem na mesma coisa, que é a insegurança. Veja só, quando você encontra uma pessoa que pensa muito alto a respeito de si, você fala assim: puxa, como essa pessoa é orgulhosa. No final das contas, o que essa pessoa está fazendo é tentando projetar uma imagem acima do que ela é, para que ela tenha o respeito das pessoas. E o nome disso é insegurança. Então eu preciso projetar uma imagem que não sou eu mesmo e que vai me dar um trabalho enorme para eu manter essa imagem, porque tem que manter. E à medida que a vida vai passando, eu vou tentando convencer as pessoas daquilo que eu não sou. E uma pessoa, para ser orgulhosa desse jeito, ela vai se cansar muito, porque ser orgulhoso dá trabalho. Você tem que projetar muitas vidas a respeito de quem você é. E vamos ser sinceros, com o advento das redes sociais isso ficou fácil, não ficou, gente? Fala para mim, você já viu alguma pessoa acordar numa segunda-feira de manhã e falar assim: olha, o almoço de domingo não me fez bem. E a pessoa amanhecer toda assim com o cabelo despenteado, toda mal vestida, e falar assim: ó, isso sou eu, pessoal. Já viram isso aí? A vida nas redes sociais não é bonita? Assim, se a gente pegasse a vida no Facebook, no Twitter, em qualquer plataforma, e fizesse uma somatória, a gente não ia achar que o nosso Brasil está perfeito? Só que a realidade é essa. Não tem alguma coisa fora do lugar aí, gente? A vida das pessoas não são tão belas? Não há uma segurança intrínseca?
Como pastor, e eu acho que todo pastor convive com isso também, é aquela questão que você vê uma diferença na vida real e uma diferença na vida virtual. As coisas nem sempre não colam. Às vezes eu gostaria tanto que os cristãos falassem mais eu te amo uns para os outros, principalmente entre familiares, esposo e esposa. E às vezes a gente passa 364 dias do ano sem dizer uma vez isso. Aí num dia específico a gente faz uma poesia, não é verdade, gente? E fala assim, ó, sem você eu não sei o que seria dos meus dias na face da terra. A gente falava, assim, podia ser um pouquinho menos no dia 1, no dia 2, no dia 3, até o 374. Divide isso pelo ano inteiro. E aí a gente teria uma vida mais real. Menos insegurança na vida. Então, quando a gente traz essa coisa que foi plantada no coração lá no Gênesis, do orgulho, Rogério, dá trabalho para a gente. Dá trabalho porque a gente precisa projetar uma vida que não é nossa. Então a gente precisa controlar essas vidas. A gente tem a vida 1, a vida 2, a vida 3, a vida 4, e a gente vai controlando, dá trabalho. Mas não é só o orgulho que nos dá trabalho. A nossa depreciação também dá trabalho. Porque, veja só, da mesma forma que uma pessoa que está aprisionada pelo orgulho quer projetar algo e criar uma visão diferente sobre ela, há muita gente que projeta uma imagem pior do que ela é. Está entendendo aqui? O que está lidando com orgulho projeta uma imagem que é muito maior do que ela é, e isso é um problema. Mas é um problema igualmente de identidade, você projetar uma ideia de quem você é menos do que você é. Há pessoas com as quais você vai falar e fala assim, puxa vida, como você está bem hoje? Ah não, pastor, eu sou bem feinho. Não, eu estou falando que você está legal hoje. Não, mas essa roupa aqui, sei lá. Não, a gente está fazendo um elogio para você. Mas a pessoa está tão afetada por uma autodepreciação que ela não consegue gostar de si mesmo. Isso é depreciação. E veja, quando nós estamos falando de orgulho e de uma autodepreciação, nós estamos falando com um problema de identidade que nasceu lá no Éden. Veja que nós lemos 2 textos bíblicos aqui. O primeiro, Jesus conta a história de um fariseu e de um publicano. Quem era o fariseu? O fariseu era um sujeito de destaque na sociedade. Era uma pessoa que entendia bem da religião, da cultura de Israel, e era uma pessoa em alta conta. Só que ele não se acostumava só com essa imagem, ele queria uma imagem ainda superior. E quem era o publicano? O publicano era uma das pessoas mais desprezadas da sociedade do tempo de Jesus. Eu não sei com o que eu poderia comparar hoje, mas era aquele tipo de gente que todo mundo falava assim, olha, isso aí não vale nada, moralmente não vale nada, essa pessoa não é confiável, é melhor ficar longe desse tipo de gente. Isso era o publicano. E entra os dois no culto de domingo à noite. Um é apreciado pela sociedade. A sociedade o tem em alta conta. E ele entra na igreja. Quais são os olhares para essa pessoa, gente? A gente procura uma cadeira melhor para encaixar a pessoa. Não, vem aqui mais para esse ambiente. Isso era o fariseu. Ele entra para orar. Mas entra o publicano também. O publicano, a roupa não é igual da gente. Os costumes não é igual da gente. A gente não tem uma alta conta. Como é que a gente olha para alguém assim? Eu já falei algumas vezes aqui que nós vamos ter que acostumar nas nossas igrejas, entrar gente muito esquisita e a gente perceber que em nada aquelas pessoas são piores que a gente, porque quem foi alcançado pela graça, quer que o evangelho da graça chegue às outras pessoas também. Mas chega os dois para orar, e um chega, o fariseu, ele levanta as mãos, ele sabe orar bem, e ele fala assim, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como as demais pessoas. Essa gente que
roubou, essa gente que matou, essa gente que se prostituiu, essa gente que viu pornografia, essa gente que não deu o troco certo, essa gente que largou o primeiro marido, a primeira mulher. Não sou como essa gente. Eu te dou graças a Deus. Mas aí entra o publicano para orar. E o publicano nem vem para frente. Ele senta na última cadeira do culto da igreja e ele não consegue nem levantar a cabeça direito. E ele começa uma oração de cabeça baixa, falando assim: Senhor, eu nem tenho o direito de estar numa reunião como essa. Eu sei quem eu sou e eu sou miserável. Eu sou um pecador. Eu preciso de perdão. Eu preciso de ser encontrado por ti. E esses dois estão orando e Jesus olha para os discípulos e fala assim: quem desses dois é de fato a pessoa que eles estão dizendo que são? Quem tem a identidade correta? Quem é a pessoa que reconheceu o seu estado de vida? Aí os discípulos entendem a mensagem de Jesus e dizem assim: foi aquele sujeito publicano que reconheceu que ele não tinha nada de apresentado para dar. Essa história de Jesus remete a duas coisas importantes. Todas as vezes que nós nos tornamos prisioneiros de uma identidade falsa, nós vamos carregar um fardo na vida que ele não é nosso. Todas as vezes que nós tentarmos convencer as pessoas ao nosso redor que nós somos um tipo de gente, isso vai minar todas as nossas energias. E é por isso que o evangelho da graça de Deus é liberar a gente de uma vida que não é nossa. É por isso que as palavras de Jesus ganham todo o significado quando ele diz assim: vinde a mim, os cansados e os sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados de quê? De uma identidade falsa. Daquilo que a gente não é. Daquilo que a gente está tentando projetar. Das nossas inseguranças. Daquilo que a gente está carregando como uma carreta nos nossos ombros para a gente ser aceito. Daquilo que uma mulher está tentando fazer de tudo para ser aceito pelo seu marido, mostrando quem ela não é para ser aceita. Daquilo que um filho pressionado pelo seu pai e mãe vai para uma universidade que ele detesta, para fazer um curso que ele detesta, só para que o pai e a mãe se vejam realizados nele. Perda de identidade. A gente não sabe mais quem a gente é. E é por isso que muitos de nós estamos carregando um peso enorme que o Evangelho diz assim: vinde a mim, você que está com peso sobrecarregado nas suas costas, e eu vou aliviar você dessa falsa identidade. Nós estamos diante de dois homens aqui. Um que diz assim: Senhor, obrigado porque eu não sou como as outras pessoas. E o outro que está dizendo assim: Senhor, eu sei quem eu sou. E eu preciso de misericórdia e graça. Perdoa os meus pecados e me coloca de novo no caminho da vida. O que eu quero concluir com essa mensagem para vocês é que Jesus veio e veio à cruz de Cristo para que a gente abandonasse aquilo que nós não éramos, para a gente ter de Deus a verdadeira resposta de quem nós somos. Quem você é de fato, não é aquilo que você pensa que é, porque isso é distorcido. Quem você é de fato também não é aquilo que a sua sogra acha de você, o seu sogro, o seu professor, também não é, porque isso é distorcido. Se você caminhar por essas duas coisas, você vai ficar cansado e oprimido. Então, quem eu sou, pastor? Na cruz de Cristo, quando Cristo disse assim: está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, nasceu um novo tipo de identidade para mim e para você. Quem nós somos? Nós somos pessoas que nasceram para uma nova vida, que reconhecem que a sua vida passada era uma vida de morte, e que agora a gente não precisa esconder mais de nada e de ninguém, porque
Deus sabe quem é, e nós passamos a saber quem nós somos. Agora, todas as vezes que nós estamos vivendo uma vida que não é de acordo com essa vida de Deus, nós voltamos à cruz de Cristo. Nós voltamos com os joelhos no chão e dizemos assim: Pai, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu mereço, mas por causa do que o Senhor fez na cruz do Calvário, eu recebo perdão e graça e posso viver dessa forma. Quem você é? Você não é quem você acha que é, e nem quem as pessoas acham que é. Você é aquilo que Deus disse que é. E sabe o que Deus disse a respeito de você? Você é pecador, você é limitado, mas pelo que Cristo Jesus fez por você, agora você é meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Deus tem alegria em quem você é. Você não precisa ser orgulhoso, porque Deus sabe quem você é. E você não precisa se autodepreciar, porque Deus também sabe quem você é. À medida que nós descobrimos quem nós somos em Cristo, e nem nós somos alguém que tem méritos, e nem nós somos um Zé Ninguém. Nós somos agora adotados por Deus, irmãos de Jesus Cristo, herdeiros do céu, e gente que agora vive no poder de Deus, vivendo a justiça do reino de Deus. Amém, gente? Eu queria que agora você fechasse os teus olhos, e eu queria orar com você enquanto nós cantamos. Eu vou pedir para o Jefferson vir aqui e cantar essa segunda música que nós cantamos, para que enquanto nós cantamos ao Senhor, enquanto nós refletimos, se você puder ficar em pé, fica em pé, e nós vamos cantar e colocar diante do Senhor. E nós vamos ter a oportunidade de colocar diante dele os nossos fardos, os nossos pesos, e investigar o nosso coração. Use esse momento para você investigar o seu coração e a sua consciência. Senhor, quem eu sou? Será que eu estou tentando ser como esse fariseu, que está tentando mostrar para todos o que eu não sou, e tentando me justificar diante de Deus? Para esses, o Filho de Deus oferece perdão dos pecados, reconciliação, e descobrir que nós não temos mérito nenhum, tudo é graça de Deus. Mas talvez você esteja como aquele publicano, que chegou nessa noite batendo no próprio peito e disse: Senhor, eu sei que eu não tenho condições nenhuma. Eu sei que eu sou um miserável pecador. Eu sei que às vezes eu fico mendigando a atenção do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, das pessoas que trabalham comigo. Mas o Senhor quer livrar você desse fardo nessa noite. Quem você é uma questão de identidade. E essa identidade só é encontrada no próprio Deus. Você é um filho de Deus amado, você é uma filha de Deus amada. Tudo que Deus preparou para você, Ele vai trazer à sua vida. Você não precisa querer ser outra pessoa. Deus fez você do jeito que você é, e Ele ama você do jeito que você é. E o que não está de acordo com o jeito que Ele quer, Ele vai transformar pelo poder do amor. Portanto, você pode se livrar desses pesos hoje, colocando na cruz de Cristo.